segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui na Napa TV e na TV Universidade tudo sobre os preparativos da seleção brasileira. A nossa seleção já está seguindo para a Bolívia para o seu último compromisso das eliminatórias, né? Um treino maravilhoso. O Ancelotti deve fazer algumas observações, deve botar alguns jogadores, algumas caras novas. Você vai curtir também a classificação das eliminatórias, a rodada, que é a 18ª rodada. Claro, tudo sobre o clube do seu coração, né? O Flamengo, que já tem de volta aí os seus dois jogadores que estavam servindo a seleção do Uruguai, o Arrasca e o Varela, o Fluminense que se prepara para a Copa do Brasil, o Vasco e o Botafogo que fazem o jogo da quinta-feira, também o jogo da volta da Copa do Brasil, tudo sobre as novidades que você vai curtir aqui, é claro, no Momento do Esporte que está começando. Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, você que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte, olha, foram mais de 18 anos na CT, depois Record, Bandeirantes, TV Caracol, agora estamos aqui na Napa TV e também na TV Universidade. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, tá ali, olha, é o canal secundário da Napa TV e da TV Universidade. Momento do Esporte, traço Napa TV. Momento do Esporte, traço Napa TV, dê o seu joinha. Não paga absolutamente nada, só colabora com o nosso trabalho. Não esqueça de dar o seu joinha. Olha, vamos começar falando das eliminatórias da Copa do Mundo, a 18ª rodada, que começa amanhã, né? Começa com jogos importantes. É a última rodada. Você já vai ver ali na telinha, os jogos da última rodada. Tá ali. Teremos o Equador enfrentando a Argentina, lá em Guayaquil, né? Esse jogo programado para as 20 horas. Peru e Paraguai, no Nacional de Lima, também às 20h30. Venezuela e Colômbia, no Monumental Maturim, às 20h30. Bolívia e Brasil, jogo programado para as 20h30, lá no Estádio Municipal de Laus, 4.000 metros de altitude, 20h30. E Chile e Uruguai, esse jogo no Estádio Nacional de Santiago, às 20h30. Portanto, são os jogos da 18ª rodada, a última rodada, né? Agora você vai curtir a classificação, você vai saber como é que está aí a sua seleção, onde quer que você esteja no Brasil e no mundo, bota na telinha aí. Primeiro Argentina, com 38 pontos, segundo Brasil, com 28, terceiro Uruguai, 27, quarto Equador, 26, quinto a Colômbia, 25, sexto Paraguai, 25, sétimo a Venezuela, 18, oitavo a Bolívia, 17, e nono o Peru, com 12, e décimo, Chile com 10. Você sabe que os 6 primeiros já estão classificados. Agora, a Bolívia luta por uma repescagem juntamente com a Venezuela. Você curtiu ali? A Venezuela está na 7ª colocação, com 18 pontos, e a Bolívia na 8ª, com 17. Portanto, se vencer o Brasil e a Venezuela não passar do seu compromisso, a Venezuela joga em casa contra a Colômbia, é um jogo difícil, e os dois lutam ali, as duas seleções lutam por uma vaga para ir para a repescagem. Agora sim vamos falar da seleção brasileira. Seleção brasileira que concluiu seus preparativos hoje para o jogo contra a Bolívia, um jogo difícil em função da altitude, 4.000 metros. O técnico Carlo Ancelotti, obviamente, que já tem na cabeça o time que vai jogar, né? Deve fazer algumas alterações. Você sabe que a seleção brasileira perdeu o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge, com uma contusão séria, né, na parte posterior. E imediatamente ele convocou o Andréas Pereira. Mal chegou no Palmeiras, foi contratado pelo Palmeiras, já se apresentou na seleção brasileira, já treinou e, inclusive, com chance de começar jogando, né? Foi um treino, muitas observações, deve colocar algumas caras novas, eu falei para vocês, o Vitinho deve começar o jogo, se não começar, vai entrar no intervalo, deve dar oportunidade também para o Andrei Santos, o próprio Samuel Lino, os jogadores, vai dar rodagem para esses jogadores, porque a última rodada tem problema de altitude, então o Brasil vai parar amanhã, às 8h30, para ver a Bolívia, o último jogo da seleção brasileira, das eliminatórias. Depois o Brasil tem mais 2 jogos, então você já vai curtir aí, aqui na telinha da Napa TV, da TV Universidade, o time provável para esse jogo de amanhã. Bota na telinha aí. É o Alisson no gol, Wesley ou Vitinho, Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Douglas Santos,
o Andréas Pereira ou o Andrei Santos, Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, João Pedro ou Luiz Henrique. Luiz Henrique entrou voando no último jogo, deve ter a sua oportunidade, né? Então, esse é o time provável. Vou desejar toda a sorte aos nossos jogadores que consigam fazer uma despedida honrosa, né? O Brasil já está lá, está classificado, é o segundo, e vai melhorar mais ainda. A Argentina já disparou, a Argentina é líder, né? Agora eu espero que o Brasil encoste mais um pouquinho, faça um bom jogo. O mais importante é que os jogadores voltem sem nenhum tipo de contusão, porque vão servir os seus clubes, e é muito chato acontecer o que aconteceu agora. O Caio Jorge, que foi servir a seleção brasileira, artilheiro do campeonato, voltou machucado. Isso aí é muito desagradável. Agora sim, pode vir de falarmos do clube do seu coração. Botafogo nisso, o Clube da Estrela Solitária, Botafogo do amigo Roberto, né? Roberto lá de Cordeirinho, o ex-prefeito de Maricá, o Fabiano Horta. Olha, o Botafogo tem um compromisso importante contra o Vasco, a volta da Copa do Brasil, depois da data FIFA, na quinta-feira. Mas quem vai falar tudo do Botafogo é ele. Vem lá, Marcos Salles, fale pra mim do Botafogo aí. Napoleão Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. Olha só, o Botafogo segue se preparando aí, já vem treinando aí desde terça-feira, quarta-feira, exatamente, onde o time se representou. E aí o técnico, o David Ancelotti, está tendo aí mais de uma semana de preparação, já que o Botafogo tem o mês de setembro aí com uma sequência de jogos pesados, né? Começa na próxima quinta-feira, dia 11, o jogo de volta, né? Uma decisão, né? Pela Copa do Brasil diante da equipe do Vasco no estádio Newton Santos, 21 horas e 30 minutos. E depois o Botafogo tem uma sequência de domingo, quarta, até o final do mês. São aí 6 jogos em 18 dias. O Botafogo vai ter uma maratona de jogos pela frente. E aí o técnico, né, aproveitou essa parada para observar e tentar também recuperar alguns jogadores. O Arthur, por exemplo, que não vem desempenhando bem. E vai observar aí o Jefinho, que passou, né, a performar, ter uma parte física e técnica muito boa. Pode ser que ele seja novidade no ataque do Botafogo, assim como o Santi Rodrigues, né, o jogador que no último jogo diante da equipe do Bragantino foi muito bem, a vitória de 4-1, e tem ali a dúvida, né, sobre a volância. A princípio, os dois titulares são o Marlon Freitas e o Danilo, mas para aquele jogo onde o Botafogo precisar de um setor mais forte defensivamente, ele tem duas opções, que é o Alan e também o Newton. O time do Botafogo acabou negociando aí 2 jogadores, o John, né, que já não faz mais parte do elenco, e também o Cuiabano. Só que o Cuiabano foi vendido e foi reemprestado ao Botafogo. Está à disposição do técnico, é um jogador que é o reserva imediato do Alex Telles, mas ele também pode jogar como ala ali pelo lado esquerdo, já fez isso em outras partidas e acabou desempenhando bem. Então o técnico David Ancelotti está aí, né, tendo esse tempo de preparação. É a segunda vez que acontece isso sob o seu comando, e ele está preparando a equipe para essa maratona de jogos e o primeiro jogo decisivo diante da equipe do Vasco. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações ainda sobre o Botafogo, o garoto, né, da base, um moleque bom de bola pra caramba. O Natan Fernandes estava servindo a seleção sub-20, aí teve que passar por uma cirurgia no antebraço. É lamentável, né? O cara sai inteiro, quando volta com problema, né? E o Botafogo tem problemas aí para renovar os contratos do Raul, do Marçal e do Mastroianni. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que está muito bem, obrigado. O Flamengo que só volta a jogar no final de semana, lá no sul, na Serra Gaúcha, no Alfredo Jaconi contra o Juventude, um jogo difícil pra caramba. E novidades boas, né? O Arrascaeta e o Varela retornaram na seleção, foram liberados, né? Uma gentileza. O Varela voltou com um probleminha no pubis, mas acredito que deva jogar. O Flamengo vai ter problema ali na zaga. Deve voltar aí o Léo Ortiz, vai cumprir o terceiro cartão amarelo. Então, com certeza, o Danilo deve ser o zagueiro, né? Você curtiu, você viu ali
o Pulgar está intensificando, vou pedir até para colocar de novo, o Pulgar que está treinando, está intensificando os treinos, né? E já vai estar em campo, dando aquela qualidade, aquele toque de classe na meiuca, né? Você está vendo aí o trabalho do Pulgar, esse grande jogador. No Flamengo também servido, pode voltar aí o Jorginho, né? Que vem treinando bem, e a única preocupação é ali na zaga, porque ele provavelmente não deve contar com o Varela. Problema de público é um problema sério, mas o Arrascaeta está 100%, vai jogar no final de semana, e ali a zaga, o Danilo deve ser o zagueiro ao lado do Léo Pereira. Portanto, o Flamengo se preparando aí com afinco, o Flamengo correndo para conseguir aí um bom resultado. O jogo lá é muito difícil mesmo, né? E a diretoria também correndo atrás para fazer a renovação do técnico Felipe Luiz. Nem pensar em perder o Felipe Luiz nessa altura dos acontecimentos. Cebolinha deve ser negociado com o Grêmio, né? É um jogador que está sobrando. O Flamengo, infelizmente, contratou o Cebolinha por um valor muito alto. E, para fechar o noticiário, o Bruno Henrique, infelizmente, foi punido 12 jogos, né? E mais 60 mil de multas, mas a diretoria do departamento jurídico do Flamengo vai entrar em ação para tentar, vai entrar com o efeito suspensivo para ter o BH. O Bruno Henrique é um jogador imprescindível, apesar de que a punição dele foi só para os jogos do Campeonato Brasileiro. Ele vai poder jogar tranquilamente pela Libertadores. Mesmo assim, já que o Cruzeiro, o Atlético Mineiro conseguiu, os jogadores que foram punidos, conseguiu aí o efeito suspensivo, eu acho que vai acontecer também com o Bruno Henrique, né? Fechando então o noticiário do Flamengo, uma notícia triste, o falecimento do eterno presidente, né? Nossa solidariedade, a sua família, o Duque de Abranches, né? E inclusive o filho dele foi vice-presidente na administração passada, e a gente quer aqui se solidarizar com toda a família. O Duque que ganhou todos os títulos do Flamengo, foi campeão do mundo e tal, e realmente tem uma história do Flamengo. Papai do céu ilumine, que você descanse em paz, tá? Estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte, daqui a pouco a gente volta, né? Segundo tempo, falando, obviamente, do Fluminense e do Vasco da Gama, e também mais novidades sobre a seleção brasileira. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Fiquem aqui com a programação normal aqui da TV Universidade, e daqui a pouco a gente está de volta. Tchau!